Ainda sobre as provas no processo civil, outro dispositivo importante que não pode deixar de ser comentado pela gente é o 371 do Código, né? O 371 do CPC, ele expressa o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. O que fala esse dispositivo são dois princípios aplicados aí ao nosso processo civil. Primeiro, o princípio da comunhão da eficácia probatória, ou seja, de que aquela prova trazida aos autos, aquela prova colacionada, trazida ao processo, ela gera efeitos para todos os sujeitos do processo, independentemente de quem tiver trazido a prova para o processo. Ela vai poder beneficiar a parte ou prejudicar a parte que trouxe a prova para o processo, tá? Nesse sentido é que há essa tal comunhão da eficácia probatória, porque o autor ele vai poder se beneficiar de provas produzidas pelo réu, e o réu vai poder também tirar benefícios das provas produzidas pelo autor, de forma a comungar, então, de forma a haver essa comunhão de provas dentro do processo. Tá? Então, as provas do autor não estão ali apenas para beneficiá-lo, e as provas do réu também não apenas para beneficiar o autor. Elas podem também prejudicá-lo, né? Prejudicar tanto o autor ou o réu, uma vez que há essa comunhão das provas dentro do processo. A prova, ela é do processo e não da parte. Tá? Então, a prova, ela adere ao processo, sendo irrelevante para o juiz, para o julgador, saber quem trouxe aquela prova aos autos, tá? Uma vez ali, ela podendo surtir efeitos, ela produzindo efeitos, sejam eles negativos ou positivos, né, ou favoráveis para a parte que o trouxe, o juiz irá empregar esse princípio, analisando a prova constante do processo, independentemente de qual foi o sujeito que a trouxe aos autos, ok? O segundo princípio que o 371 menciona, e que está na segunda parte do dispositivo, né, quando diz que o juiz então apreciará a prova e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Esse segundo princípio é o princípio do livre convencimento motivado, né? Ou, como parte da doutrina gosta de chamar, de livre valoração motivada, né? Porque o juiz ele tem liberdade para valorar as provas da maneira como ele bem entende, da melhor maneira, né, que ele venha a entender. Porém, essa valoração, esse entendimento, esse convencimento com relação às provas deve ser motivado pelo juiz, tá? Então ele tem liberdade de valorar as provas e se convencer a respeito delas, né? Isso é feito então de maneira livre, porém esse entendimento dele deve ser motivado, ele deve dizer os motivos, as razões do seu convencimento, ok? Esse princípio então significa que o juiz é livre para apreciar e valorar as provas produzidas nos autos, podendo aí ponderar a respeito da qualidade, da força, né, probante de cada uma dessas provas juntadas, tá? No entanto, as razões do seu convencimento, essa valoração feita pelo juiz que vai depois levar ao convencimento e ao reconhecimento do direito ou não, né? O convencimento com relação aos fatos e o reconhecimento do direito ou não, ela deve ser expressa no processo, ela deve ser apresentada de maneira expressa no processo, fundamentando a sua decisão, tá? Então, o juiz é livre quanto ao seu convencimento, podendo aí valorar as provas, né? Entendendo que a prova documental é uma prova mais segura do que aquele depoimento da testemunha, que padece de lapsos de memória, né? Não tem certeza a respeito de como o fato transcorreu. Então o juiz vai poder valorar mais a prova documental do que a prova oral nesse processo que eu exemplifico, né? Mas ele pode fazê-lo, porém ele deve motivar isso, ele deve dizer porquê, ele terá que fundamentar o porquê se convenceu daquela maneira a respeito do fato alegado, tá? Isso é mencionado pelo Marinoni num trechinho de doutrina que a gente colaciona para vocês aí no material, que o autor diz que ao valorar livremente a prova,
tem, no entanto, ele está falando do juiz, né? Tem o juiz, no entanto, que indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro, vige, pois, o sistema da livre valoração motivada, tá? Então, o juiz ele tem liberdade para valorar a prova, né, para formar o seu convencimento a respeito dos fatos, porém a sua decisão deve ser fundamentada, deve ser motivada, porque vige aqui no Estado brasileiro este princípio da valoração motivada, da livre valoração ou livre convencimento motivado, ok? Ainda sobre provas, precisamos falar da classificação, né? E aqui eu volto a falar daquela questão do fato essencial ou do fato secundário, trazendo aqui alguns exemplos, né, pessoal? Primeira classificação de provas diz respeito ao objeto delas, tá? Se é um fato essencial ou um fato secundário. E aí a gente tem, na verdade, a chamada prova direta e a chamada prova indireta, tá? A prova direta é aquela que a parte produz com o objetivo de comprovar o fato que alega, tá? Diretamente, o fato essencial, constitutivo do direito, né? Ou desconstitutivo do direito, no caso do réu. E aí, exemplificando, prova direta numa ação que envolve cobrança, né? A prova direta do pagamento da dívida é o recibo de quitação. Tá? Então ela prova esse fato essencial, esse fato principal, no caso o réu, né, o fato extintivo do direito do autor, que seria a quitação da dívida, ele comprova através dessa prova direta, que é o recibo de quitação da dívida, ok? Outro exemplo de prova direta é uma ação que discute contrato, né? O instrumento de contrato, ele é a prova direta da celebração do compromisso contratual. Tá? Então, através da juntada dessa prova direta, a parte consegue comprovar um fato essencial, um fato principal, que seria a celebração do contrato que se pretende discutir por meio da ação, por meio do processo, ok? E as chamadas provas indiretas, que não estão ligadas ao fato principal, ao fato essencial, mas sim a um fato secundário e que indiretamente acabam surtindo efeito no reconhecimento do fato principal, né? Ou seja, essa prova indireta, portanto, ela não se refere ao próprio fato alegado pela parte, mas se refere a um outro fato, do qual, por raciocínio lógico, por consequência jurídica, se chega ao fato principal, ao fato essencial que se pretende provar. Tá? Exemplificando, vamos imaginar uma ação que se discute esbulho no imóvel, né? Como nós falamos nas ações de reintegração de posse, em que precisa se provar o esbulho. Como se prova o esbulho, né? Não se tem uma prova direta dele, né? Mas consegue se provar através da demonstração de que foram causados danos ao imóvel no momento do esbulho. Né? Então foi derrubado o muro, foi retirada a cerca divisória, né? Foi desmanchada uma benfeitoria, né? É possível se comprovar o esbulho, então, através da demonstração de um fato secundário, que seria a ocorrência dos danos propriamente ditos ao bem imóvel. Tá? Então, prova indireta do esbulho, ok? Outro exemplo, vamos imaginar uma ação de acidente de veículos, né? Em que o autor alega que o condutor do veículo foi culpado pelo acidente, tá? Porém, o condutor, ele não tem uma prova direta a respeito disso, mas ele tem uma prova indireta. Ele consegue demonstrar que no dia do acidente ele estava hospitalizado, né? Ele passou por um problema aí de coronavírus e se encontrava internado naquele dia do acidente, ou seja, demonstrando que ele não poderia ser o condutor do veículo como alegou o autor. Tá? Ou que no dia do acidente o veículo estava na oficina, tá? Então a identificação do veículo causador do dano pelo autor foi errada. O veículo não pode ter causado o dano, porque o veículo se encontrava na concessionária fazendo uma revisão, fazendo um reparo. Então, através da prova de que o veículo estava na revisão, através da prova de que no dia do acidente o possível condutor, aquele que o autor alega que era o condutor, estava hospitalizado, essa prova que é juntada ao processo é uma prova indireta
de que ele não foi o causador do dano, né? De que ele, com o seu bem, com o seu veículo, não foi o causador do dano gerado ao autor. Então, através de uma prova de um fato secundário, né? De que ele estava no hospital ou de que o carro estava na oficina, se prova um fato essencial, que é a não culpabilidade pela ocorrência do sinistro, né? Pela ocorrência do acidente, ok? Ainda com relação a classificações, eu vou fazer uma pausa e volto no próximo para falar de outras classificações aí, tá bom? Das provas.